Hoje a gente continua o nosso curso As Costuras da Casa, Habitando Memórias, Compondo Território. Hoje a gente vai entrar, então, um pouquinho no que é esse território, né, que a gente está querendo compor. Então, a gente trouxe essa citação do Deleuze do Guattari, lá do Mil Platôs, volume 4, que essa citação vai ser um pouco o norte da nossa aula hoje. Então, eles dizem assim: agora estamos em casa, mas o em casa não pré-existe. Foi preciso traçar um círculo em torno do centro frágil e incerto, organizar um espaço limitado. Então, a gente vai começar a tentar compor o que é esse território da casa, a partir das nossas vivências, das nossas memórias, das nossas muitas casas, de algumas teorias. A Olivia vai trazer. Pode passar. Já é o... Então, e aí, hoje a gente vai fazer um bloco de patchwork. E aí eu vou pedir que vocês anotem as medidas e eu vou explicar como a gente vai fazê-las. Mas é só porque as 3 primeiras medidas do telhado, da base da casa, o que eu chamei de céu, para eu poder tirar o slide e a gente não se perder, porque a gente vai... Mas eu tenho anotado aqui também, tá? E aí, se vocês puderem anotar, então a gente vai fazer um telhado da casa, de um bloco que é 15 centímetros por 9 centímetros. A base da casa, que vai ser 15 centímetros por 12 centímetros. E o que vai fazer o contorno desse telhado, que são 2 quadrados de 9 por 9 centímetros. A margem depois do bloco, eu deixei ali uma sugestão, mas a gente não precisa preocupar com ela agora, não. Depois que a gente fizer a nossa casinha, a gente traz as medidas. Olha, eu tirei uma foto, vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Assim, quem precisar também só abrir lá no grupo, tem a foto com as medidas. Pode. Gabriela, você pode retornar a frase dos autores, por favor? Sim, eu volto. Mas, e aí, quem precisar da imagem, quiser copiar também o tamanho, é só perguntar que eu falo. Eu vou ler de novo, que essa frase é bem importante para a gente hoje. Agora estamos em casa, mas o em casa não pré-existe. Foi preciso traçar um círculo em torno do centro frágil e incerto, organizar um espaço limitado. Na hora que terminar, e você me fala, Isabel, que eu volto lá no número. Pode passar? Pode passar, obrigada. Tá, então vou deixar aqui na casa. A gente optou hoje para começar já cortando os tecidos, e aí enquanto a gente vai cortando, a gente vai conversando, tá? Eu vou mostrar como a gente ajudar nessa medição. Eu propus aqui a gente cortar com a régua simples, tesoura, sem todos aqueles aparatos do patchwork, tá? Mas a gente precisa, eu vou explicar um pouquinho só para a gente ajudar a fazer um ângulo mais reto, uma medida mais precisa, tá bom? Posso tirar a tela? Sim. Eu tentei deixar aqui um pouquinho mais alto hoje, para ver se dá para ver bem, tá? E vamos ver se a luz não vai atrapalhar.
eu vou cortar primeiro. Eu vou cortar o quadrado de 9 por 9, tá? E aí, a gente vai precisar do lápis. Eu peguei uma régua sem uma mais simples assim, só para a gente entender um pouco, para a gente entender aqui o importante que vai ser fazer o ângulo reto do lado. Então, eu vou traçar uma linha de 9 por 9 e vou descer aqui e vou marcar vários pontinhos de 9 ao longo dela, para a gente garantir que essa linha não vai entortar. E a gente não sair do esquadro, tá? E aí a gente traça aqui o 9, essa paralela. Pode passar. Tá dando para enxergar? Não, né? Tá? Não, assim. É porque minha tela aqui não tá, então. Deixa eu... Se não tiver... E aqui, agora eu venho dela, fechando aqui no 9. E tento fazer essa medida, os pontinhos de 9 do outro lado, para ajudar nessa medida. E fechar aqui, ó, o quadrado. Então, a gente vai fazer 2 quadrados de 9 por 9. Que vai ser o que vai ser o céu. E eu tô olhando para lá. Alguém está com alguma dúvida? Uma coisa que eu gosto, para quem não tem esquadro, para quem não tem, quer Posso ajudar também? sugerir? Pode. Não sei como é que é os retalhinhos de todas, mas se tiverem orelha é aquela partezinha da beirada do tecido. Se tiver nos retalhinhos essa partezinha, se orienta por ela, porque é a parte mais reta e está no fio certo do tecido, que é o fio do urdume. Então, se alguém tiver com essa parte do tecido, é legal. E outra maneira de fazer também para ir rapidinho e dar certo é dobrar o tecido. Dobra e mede 9 por 4,5. A hora que desdobra, ele está 9 por 9. Isso facilita também essas angulações. Tá. Ótimo, Marta. Obrigada. Por nada. E aí a gente vai fazer. Aqui, ó, no meu tecido, por exemplo, eu fiz ele no cantinho. Como esse eu preciso de 2, eu posso dobrar e cortar aqui já uma vez, que eu vou ter os 2 de 9 por 9. Tá? Mas isso aí vai depender do retalho de que cada uma tem. Uma outra... Esse meu aqui já está quadriculado. Aí nem vale, eu vou deixar ele para depois. Aqui, ó, esse tecido meu, ó, esse retalho tem a orelha que a Marta trouxe pra gente. O que ela falou, né? Então, aqui o fio paralelo é o fio do urdume. Agora, uma coisa, eu até deixei um livrinho aqui, de capa dura, que eu gosto, às vezes, quando não tem pegar um livrinho assim, ó, que me ajudar só a fazer esse ângulo reto aqui ao lado. E a partir dele eu traço as medidas. Os livros eu gosto de usar como esquadro para poder, mas é sempre bom
conferir as medidas. E aqui a gente tem um retângulo de 15 por 12, que é o que vai ser a base da casa, as paredes. Dependendo da régua que vocês têm, elas já ajudam muito, viu? Tem réguas essas que são transparentes, que são quadriculadas. Isso, essa régua, né, Marta? A gente usa para modelagem. E tem a régua própria do patchwork, que é essa que a Marta está mostrando, né? Que são essas aqui, que dão os ângulos e... Mas a gente quis também ter essa possibilidade de fazer com o que tem em casa, com que, né? A gente não vai fazer em grande escala. A gente vai precisar também demarcar 1 centímetro em volta deles, tá? Depois que a gente... Que é onde a gente vai seguir para costurar a mão. Como a gente não vai ter o pezinho de máquina, então vou cortar aqui o de 12. No primeiro você fez margem também? Eles todos estão com margem. O quadradinho, eu vou explicar. Eu vou terminar esse daqui, Gabi, e já explico. Tá bom. O quadradinho, a gente não vai precisar fazer a margem, não. Nós vamos traçar ele só diagonal, tá? Deixa eu pegar ele. Olívia, são 2 9 por 9. Aí São 2 9, um 15 por 12 e um 15 por 9. Tá, ok. Tá? Uhum. Eu vou cortar esses dois aqui e... Olívia, Oi. os 2 9 por 9, cada um é de uma cor ou pode ser a mesma cor? Da mesma cor. Da mesma cor. Isso. Eu ainda estou nos 2 9 por 9, só para situar meu ritmo. Tudo bem, tá tranquilo. Esse daqui é um... Traçar localizar o centro que Deleuze colocou, tá difícil. Delimitar não é fácil, não. Não é fácil não, viu? Não é não. Da forma é difícil. Trabalhar com a forma. E aí eu recorto, faço os 2 de 9 por 9 e recorto. Isso. Eu aproveitei o sem primeiro dar espaço. que eu já tinha, sem dar espaço. Essa medida já tem margem de costura. E eu dobrei e estou aproveitando o primeiro para poder não precisar desenhar o de 9 por 9 2 vezes, Isabel.
Você entendeu? Eu peguei o pano que era maior Aham. e dobrei. E aí, se o seu retalho possibilitar isso vai te ajudar. Isso. Que aí você dobra ele. Eu fiz aqui um 9 por 9. Isso. Aí você dobra e corta. Ok, Que aí você já vai ter 2 de 9 por 9. ok. E aí, nos quadrados, a gente vai traçar a diagonal, tá? Então, a gente não vai precisar colocar a margem, não. A gente vai colocar só a diagonal. Só não, né? A gente vai traçar a diagonal. Nos dois. De 15 por 9. Ó, passar o tecido sempre ajuda, mas eu nem passei o meu. E eu vou fazer um telhado verde na minha casa. Nem ferro de passar eu não tenho, só sinto falta na hora das costuras. É. Nossa. Quinze. Olívia, Oi. só para conferir aqui, você cortou 2 de 9 por 9, o telhado 15 por 9 coloca a margem de 1, Não, a gente a já base está na 15 por... margem. Já está na margem, a gente só vai desenhar a margem, mas para dentro dessa medida. Ah, para dentro. Para dentro, isso. Então, eu Ah, vou ok. pegar, porque já está com a margem, a gente só vai desenhar ela depois para Então, dentro. Eu ambos vou 15 fazer no por 9, americano. 15 por 12, não tem que acrescentar Isso. nada. Não, não tem. Aqui eu vou fazer um retângulo aqui aleatório só para mostrar, porque os meus tecidos ficaram escuros e não vai dar para ver a margem. Então, aqui eu fiz o meu retângulo, né? O de 15 por 9, por exemplo. E aí a gente vai colocar essa margem para dentro, que é onde a gente vai seguir a costura à mão. Na verdade, o de 15, o do telhado nem precisaria, na verdade. Mas então a gente vai colocar essa margem. A margem do patchwork mesmo é 0,75, né? Mas para quem gosta das... Mas eu coloquei aqui de 1 centímetro para facilitar para a gente.
Eu vou terminar aqui de cortar os meus. E aí eu vou ler um trecho para gente. Enquanto vocês vão terminando de cortar. Com calma, tá, Isabel? Sem pressa. Eu vou compartilhar a tela. Se alguém tiver alguma dúvida no processo, pode parar, perguntar, tá bom? Agora, estamos em casa. Eu não vou ler da tela, eu vou até ler do meu texto aqui. Mas... Consideremos um prédio. Não a estrutura fixa e o final do projeto. Ah, a gente colocou do outro lado. O notável arquiteto português Álvaro Siza, 1997, página 47, admitiu que nunca foi capaz de produzir uma casa real, ou seja, uma máquina complicada na qual todo dia algo estraga. A casa real nunca fica pronta. Ela exige de seus moradores um esforço contínuo, de reforço face ao vai e vem de seus habitantes humanos e não humanos, para não falar do clima. A água das chuvas pinga através do telhado, onde o vento carregou uma telha, alimentando o crescimento de fungos que ameaçam decompor a madeira. As canaletas estão cheias de folhas apodrecidas. E se não bastasse, legiões de formigas invadem o batente das portas. E há sempre cadáveres de pássaros, ratos e gatos. A casa real é uma reunião de vidas, e habitá-la é se juntar à reunião. Vou deixar a tela aí um pouquinho, quem quiser reler. Esse texto, quem está citando o português Álvaro Siza é o Ingold, o Tim Ingold, de um texto dele que chama Trazendo as Coisas de Volta à Vida, Emaranhados Criativos no Mundo de Materiais. E a gente trouxe essa parte da casa, que ele fala justamente por conta dessa vida da casa, né? Assim, a casa enquanto uma coisa que abriga, né? Humanos e também não humanos, e é um lugar que está sempre num fluxo, né, de coisas. Então, essa casa real, ela nunca está pronta, né? E ela está sempre em vida, em movimento. E aí eu fui... Tá tudo ótimo. Tá. Então, são 2 quadrados de 9 por 9 centímetros. Tá. Um de 12 por 15 centímetros. Tá. E outro de 15 por 9 centímetros. Tá. Tá? E aí, o maior vai ser a base da casa, que nós vamos fazer. Esse intermediário é o telhado.
E os 2 quadrados é o que eu chamei de... seria do céu, assim. Que é esse em volta que vai dar a margem do telhado da casa. Tá bom? Eu expliquei um pouquinho como a gente faz para ficar no ângulo reto. Se você precisar de ajuda, você me fala. Mas eu gosto de traçar uma primeira linha. Vou fazer essa aqui. Traçar uma primeira linha e achar uns pontos, né, paralelos aí para poder... Então, aqui eu tracei uma linha de 15 centímetros e eu venho marcando alguns pontinhos de 12, que é o de 9, que é a outra medida aqui, para depois traçar. Para poder cortar retinho. Para poder cortar no ângulo reto. Às vezes eu gosto de... Quem não tem esquadro, não tem régua de patchwork, né? Que a intenção não é a gente precisar de muitos materiais aqui para a gente poder fazer. Essa régua aí que você usou chama régua de patchwork? Essa daqui ela é usada mais na modelagem, que ela é fininha. A de patchwork, ela já costuma ter... Ela já tem uma área um pouco maior, tá vendo? Olha que interessante. Ela tem também para cortar em ângulo de 45, de 60. Eu só acho interessante, porque eu não entendo nada. E há tanto eu aprendo. Não, é gostoso, mas é um trabalhinho, assim. Depois que a gente aprende, ajuda muito. E eu trouxe um livrinho aqui, um caderninho também, quem quiser uma sugestão de fazer um ângulo reto aqui. E a partir dele é uma coisa que os livros eu acho que são bons para usar como espádulos. Eles ajudam um pouco nessa tarefa. Espera aí, deixa eu cortar os meus aqui. Tá. Enquanto você corta, eu vou voltar no trechinho que a gente acabou de ler, que eu acho que vai ser ótimo para a gente trocar. Que é uma citação de um arquiteto português, mas o texto é do Tim Ingold, que cita esse arquiteto português chamado Álvaro Siza. O notável arquiteto português Álvaro Siza, 1997, página 47, admitiu que nunca foi capaz de produzir uma casa real, ou seja, uma máquina complicada na qual todo dia algo estraga. A casa real nunca fica pronta. Ela exige de seus moradores um esforço contínuo de reforço face ao vai-vem dos seus habitantes humanos e não humanos, para não falar do clima. A água das chuvas pinga através do telhado, onde o vento carregou uma telha, alimentando o crescimento de fungos que ameaçam decompor a madeira. As canaletas estão cheias de folhas apodrecidas e, como se não bastasse, lamenta Siza, legiões de formiga invadem o batente das portas. E há sempre cadáveres de pássaros, ratos e gatos. A casa real é uma reunião de vidas, e habitá-la é se juntar à reunião. E aí eu vou convidar a gente a habitar essa casa real, essa casa a partir da costura, né? E aí eu trouxe um trecho aqui, um texto que eu rascunhei a partir das memórias e dessa semana, e se alguém quiser ir trazendo o que habitou os cestos nas memórias, com a costura, e aí hoje a gente vai brincar também de localizar essas costuras assim. Vejo minha avó sentada na máquina de costura. O que ela costura? Será para mim? Ou será sua capa de almofada que rasgou?
ou a toalha para o enxoval da tia Ana. No chão, restos de linhas e tecidos. Nele, recolho pedaços para a nova saia da boneca. Peço linha e agulha. Com a linha, brinco de cores. Na ponta da linha, um nó, o começo que segura minha caminhada. Caminhada torta, que embola, que emaranha. Mas o passeio. A agulha me lembra que nada é tão doce assim. E o quarto escuro vai ficando cada vez mais escuro, até se perder nas minhas lembranças. Tá. Então, a gente vai colocar o primeiro quadrado com a sua diagonal e a gente vai costurar sobre essa diagonal, tá? E aí a gente vai usar o ponto atrás. Então, a gente vai colocar aqui ele por cima e vamos costurar direito com direito, tá? O meu quadriculado aqui não tem direito e o americano cru também não. Mas quem tiver com tecidos com direito seria, né, a parte que não é o avesso para cima e a parte que não é o avesso para baixo, tá? Mas não é essa composição, não, é aqui. Eu fiz só porque esse tem direito e avesso. Então, a gente vai... Eu vou fazer o ponto atrás aqui no americano cru com uma linha mais grossa para visualizar melhor. Na costura à mão, a gente usa a linha dupla, a linha passada 2 vezes. E aí, vocês dão o nó na pontinha da linha, como vocês têm costume de dar. Se alguém quiser uma sugestão, eu posso ensinar o jeito que eu gosto de fazer, tá bom? E aí, a gente vai unir com um ponto atrás. A gente vai sair com a agulha um pouquinho à frente e ela volta, dá um passo atrás no tecido. Passa por baixo do tecido, né? A minha linha tá indo aqui por baixo. E sai um pouquinho à frente, que esse é o tamanho do ponto. Ela dá o outro passo atrás e sai lá na frente. Passa por debaixo do tecido e sai na frente. Eu peguei uma linha bem de preguiçoso, uma linha grandona, não sei por quê. Acho que eu estava acostumado com o tamanho da linha do cesto, que eu estava tirando maior. Tá, então aqui eu não sei se está dando para ver, qualquer coisa você vai me direcionando aí, Gabi, que eu tô... No patchwork à mão, tá. No patchwork à mão, tem gente que combina, eu chamo de combinar o ponto alinhavo com o ponto atrás. Então, para quem... Só questão de curiosidade, faz o ponto atrás. Aqui eu vim fazendo ele. Aí faz um ponto alinhavado à frente. Tem gente que faz 2. Olivia, é frente Oi. com frente, né? Por exemplo, aqui. Quem que tá perguntando? Deixa eu ver. Júlia. Peraí, Júlia. Você vai encontrar o direito do tecido com o direito. Tá? O avesso vai ficar para fora. Então, esse daqui, por exemplo, que tem avesso, o avesso vai ficar e vai encontrar com o direito para cima, vai encontrar com o outro direito.
Ok, obrigada. Bom, Lívia, o ponto não vai ficar aparente, né? Como se fosse a costura da máquina mesmo. isso. Como... Deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta, Cláudia. Ela não vai ficar, porque depois nós vamos abrir essa costura aqui, Tá, tá? tá ok. Ela vai ficar, a costura vai ficar no verso, no avesso. Vou terminar aqui essa parte. E aí a gente talvez vá para o próximo slide, Gabi. Próxima parte. Para a gente Pode ser. construindo essa casa agora e costurando ela, trazendo esse corpo. Bom, vou colocar então. Obrigada. Bom, vamos caminhando na tentativa de compor esse território. Então, a gente estava em casa, estamos em casa, mas o em casa não pré-existe. Para a gente pensar um pouco sobre isso, sobre essa não pré-existência dessa casa, eu quero trazer um pensamento que a Nina já compartilhou em algumas aulas com a gente na pós-graduação, sobre a construção dessa ideia de casa formada no Ocidente. Então, a Nina vai trazer o conceito de casa, de espaço privado, lá da Grécia Antiga, que é o oikos. Então, a casa, esse lugar privado, era um lugar de instalação de autoritarismo, né? O homem, ele era a autoridade suprema dentro da casa. Era ele quem administrava toda a vida particular e era ele que representava os interesses do oikos, que é a casa, o ambiente privado, na polis, que é o espaço público. E quem eram as pessoas que estavam dentro dessa casa, sendo administradas por esse homem? Eram as mulheres, as crianças e pessoas escravizadas. Então, a Nina traz para a gente essa casa que não era um espaço de construção de singularidade, era um espaço de submissão, né? Então, na Grécia Antiga, apenas o que era referente ao espaço público era valorizado. O homem, que era um tirano dentro de casa, ele queria superar a casa, né? A gente tá falando de uma época, de uma cultura que estava buscando a pura racionalidade.
E nessa busca dessa pura racionalidade, a casa era o lugar da necessidade. Então, essas necessidades deviam ser superadas. Os homens que estavam na busca de buscar esse conhecimento racional não viam o valor desse trabalho que a gente chama hoje de trabalho reprodutivo, né? Mas que era esse trabalho relacionado ao espaço da casa, relacionado às necessidades da vida. Então, eles buscavam se libertar desse espaço, se libertar desse trabalho. E qual era a forma que eles encontravam para essa liberdade? A exploração. Exploração de alguma outra pessoa. Eu trouxe para vocês um trecho da Odisseia de Homero. Fui lembrando lá dos meus anos de letras, que eu larguei. Fui ser pedagoga depois. Que diz assim: agora, volta para os teus aposentos e presta atenção aos seus labores, ao tear e à roca, e ordena às tuas servas que façam os seus trabalhos, pois falar é aos homens que compete, a mim sobretudo, sou eu quem manda nesta casa. Aí eu fiquei pensando, assim, sobre o que mudou e o que não mudou dessa casa que parece tão distante e, ao mesmo tempo, tão próxima. Eu acho que existem milhares de âmbitos que a gente pode olhar, né, para isso, mas acho que o tensionamento que eu queria trazer, que a gente gostaria de trazer agora, é essa separação do espaço público e do espaço privado. A gente pensando no hoje, o quanto que a gente pode dizer que a nossa casa é um espaço privado? Né? Com a pandemia, eu acho que esse limite que já não era tão claro, parece que se esvaziou completamente. Assim, aquilo que era do espaço público invadiu a casa, né? Seja pelo trabalho, seja pela exposição dessa vida. E aquela casa que, na Grécia Antiga, queriam superar, ela é uma casa que ela não deixa de existir. Porque é uma casa, porque a casa, no lugar que a gente está olhando, por onde a gente quer olhar para a casa, que é esse lugar do abrigar a vida, a casa completamente atrelada à manutenção da vida, à sustentação da vida, é uma casa que não deixa de existir. Ela não tem como deixar de existir, porque é ela que está mantendo a vida, né? Então, com essa invasão do espaço público dentro da casa, essa casa ela vai ficando cada vez mais enfraquecida, cada vez com menos espaço, cada vez menos valorizada. Ela vai ficando com o que sobra, né? E aí a Nina sugere sempre assim que a gente precisa pensar numa transvaloração, né? Se a gente conseguir chegar num lugar em que a gente consegue valorar a casa como centro da vida, que casas será que seriam essas? Como seriam essas casas? Aí eu vou ler esse trechinho. Desculpa, olha, você tirou bem na hora que eu ia ler. Esse trecho eu vou contando para vocês, contextualizando. Ele é de uma pesquisa. São dois pesquisadores, o Jones Goterti e a Alexandra Pinheiro. São pesquisadores brasileiros e que eles fizeram um estudo tensionando esse lugar da casa e da rua através de 2 contos da Clarice Lispector, Amor e a Bela e a Fera. É um trabalho interessante, tem alguns estranhamentos, eu e a Olivia estudamos um pouco ele, teve algumas coisas que a gente ficou assim com umas ressalvas, mas também tem coisas interessantes. E aí eles, né, nesse tensionamento desse espaço da casa e o espaço da rua, surgem... Acho que eu vou contar um pouquinho assim os textos, os contos da Clarice Lispector. Os 2 contos têm um recorte muito específico, assim, ela está tratando de 2 personagens que são mulheres burguesas do Rio de Janeiro, que são donas de casa, e elas praticamente não transitam o espaço público, elas transitam entre espaços privados. E aí os 2 contos assim contam um pouco da vida dessas mulheres, que dá aquela impressão daquela vida tão perfeita, que é tudo tão organizado, tudo tão bonito.
E aí, quando elas estão transitando entre esses espaços na rua, tem acontecimentos diferentes para cada uma delas, que vão quebrar essa janela, assim, dessa ilusão, dessa vida que elas vivem completamente separada do espaço público, protegidas ali num espaço privado. Aí eu vou trazer essa reflexão que eles colocam. Porque o espaço, e os espaços todos, como produções e produtores das múltiplas condições humanas, só de longe parecem tão sólidos, extremamente coesos, rigidamente demarcados ou assentadamente ponderados. Os espaços todos, quando expostos às suas mais ínfimas contradições, exalam cheiros antes nunca sentidos, cores nunca antes pintadas, buracos nunca antes percebidos, deixando suspensas suas armações que pareciam tão sólidas. E aí eu já quero fazer um gancho que foi a Cláudia que trouxe, né? A Cláudia estava contando os relatos da... Era da avó que guardava os paninhos ou era da mãe? Minha mãe. Da mãe. Que guardava os tecidos. E eu, na hora que você falou, eu acho que até a Olivia assim brilhou o olho igual eu. Das costuras que eram para fora, das costuras feitas para o espaço de fora, né? A Olivia tem trazido muito assim esse pensamento. Se você quiser falar, pode. Não, porque a gente conversando sobre o dentro, fora, né? Nessa perspectiva dessa criação desse limite, né? A costura traz uma visão para a gente disso, né? Assim, de uma época que é a costura de dentro e a costura que é para fora, né? Então, você costura para... É muito comum, você costura. Você costura para dentro ou para fora? Né? Como que é uma imagem muito corriqueira e muito clara, né? na costura. E aí, no nosso primeiro encontro, a Marta trouxe uma fala sobre a máquina de costura, que eu falei assim, eu vou guardar isso para quando a gente estiver falando do fora e do dentro, né? A Marta, Cláudia, que está chegando agora, quando se apresentou, ela trabalhou muito tempo na indústria têxtil, né? Na confecção, não de roupa, mas de utilidades, utensílios, brinquedos. E, Marta, qualquer coisa você me corrige, tá bom? E aí ela, quando terminou esse trabalho, ela fechou o ateliê, e nesse trabalho ela usava a máquina reta, né, a máquina industrial, e aí ela hoje tem um espaço que ela dá aulas, e ela teve que retomar o contato e entender o funcionamento da máquina doméstica, que segundo ela são 250 funções. E aí na hora que ela falou isso, me veio mais essa imagem, assim, como que a casa, ela é multifuncional, né? E a máquina doméstica, ela é multifuncional nesse sentido. Tem que ter um pontinho elástico aqui para eu fazer um acerto, um serresido ali, como pregar o botão, porque a gente está nesse ambiente da casa, que são desse cuidado e dessa multifunção, nesse dentro. E como que o fora, né, a gente, dentro dessa lógica nossa, ela talvez estou exagerando um pouco, mas ele é uma função, né? Eu tenho que ir ali executar aquele trabalho, e é isso, é máquina reta, e eu vou fazer essa costura reta, o outro vai pregar o botão, o outro ali vai fazer né, vai passar na overlock, vai fazer o fechamento, e como isso é assim... né, é fechado, né? Pode estar, né? Claro que não. Assim, fora a gente faz muitas outras coisas, mas como é que essa delimitação mostra um pouco dessa delimitação da casa, do dentro, do fora. Enfim, algumas coisas que vieram surgindo Das com a costura especializações também, né? Isso, porque a casa também tem esse desvalor por ser esse lugar em que não há especialização. Na casa a gente dá conta da vida inteira, né? E o fora, o trabalho que é valorizado é essa especialização. Eu sou especialista neste assunto, neste ponto, né?
Na casa, por mais que a gente goste da cozinha, ou o banheiro tá ali, a roupa tá ali, né? Deixa eu só mostrar, porque eu não sei como é que eu tô vendo as mãozinhas trabalhando. A gente fez essa costura aqui e a gente vai cortar para fazer do outro lado, tá? A gente só vai descosturar um pouquinho. Então, eu fiz a costura aqui, aí a gente vai com a margem mais ou menos de meio centímetro, a gente vai cortar. Deixa eu mostrar aqui cortando de cá. Só para não ter que fazer. E aí aqui a gente vai abrir e ficar aqui. E aí a gente vai colocar, eu vou fazer aqui mesmo na câmera do computador. E a gente vai colocar o outro. Olivia, mostra aí, por favor, novamente, onde você cortou. Eu estou na dúvida se corta os dois tecidos ou corta apenas o tecido. Tá, Isabel, eu vou voltar aqui. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, que eu consigo mostrar com mais cuidado para você. Quem quiser ir falando, pode ir falando enquanto eu ajeito aqui, tá? Quem eu cortei aí, e aí eu vou trocando. Então, olha só, a gente costurou nessa diagonal, né? E aí, a gente vai cortar a parte que não está em contato com o interior do tecido, tá vendo? Porque aqui, se eu abrir, eu vou ter minha primeira água do telhado. Então, a gente vai cortar a pontinha que tá para fora, o paralelo à diagonal. Deu para entender, assim? Porque... Não, Maria? Então, vamos lá. De novo. Eu coloquei o quadrado, eu tenho a parte que está para dentro do tecido e tenho a parte que está para fora, né? Que ficou no exterior. Então, eu tenho a diagonal. Eu vou cortar do lado paralelo à diagonal no sentido exterior, no sentido para fora. Mas ela tem não verdinho no sentido... aí por baixo também, não tem? O que? Tem. São os dois tecidos que eu cortei junto. Sim. Se eu abrir aqui, eu corto os dois. É isso que eu queria saber. E se a gente pegar ele e passar uma costura aqui, ó, a gente já tem um outro bloquinho aqui para usar para outra coisa. Tá Agora bom? eu entendi. E aí a gente vai abrir e colocar o outro quadrado aqui e fazer essa costura. Tá? Então, a gente vai abrir e vai colocar a pontinha da diagonal aqui, encontrando com a pontinha do telhado. Ela vai sobrepor aqui e eu vou alinhar aqui. Ele não vai ficar para fora. Eu vou alinhar a lateral. O tecido vai sobrar para dentro. E a gente vai fazer essa costura. E costura diagonal inteira, passando por cima do outro pedaço? Passando mesmo? por cima do outro. Vai passar por cima, tá? E aí, depois que a gente cortar, a gente vai ficar com nossa segunda água de telhado. Então, vamos ver se eu acerto agora cortar. Se quiser me mostrar, colocar, talvez abaixar a câmera, mostrar que cortar é sempre um friozinho. Se você tiver como mostrar ou levantar assim, ó, para a câmera e falar, olha, é aqui ou é aqui. Ai, Olivia, eu desinvestei a costurar aqui e eu lembrando de uma técnica que chama coraque, que a gente não corta nada e vai sobrepondo, e o meu está todo sobreposto, ó. Aham. Tá tudo aqui, ó. Tá ó. ótimo. Tá bom. Eu achei legal que ele ficou gordinho. Ele fica mais gordinho. É. Então, aí, se ninguém quiser cortar e fazer igual a Marta sem cortar,
é só abrir e colocar o outro por cima. Se você não quiser cortar, Maria, você vai só abrir aqui e colocar esse por cima. Fazer isso? Você tá aqui, você vai Então pegar o da que eu tenho que pontinha fazer, não é? Só que no sentido da pontinha de dentro para fora. Pega esse rosa e puxa para cima, Maria. Isso, puxa os dois, dobra o rosa ao meio. Na costura. Unindo os dois. Isso mesmo. Aí, se você quiser alfinetar aí juntinho, você alfineta ele todo junto aí. É. E aí, você vai vir e sobrepor o outro quadrado. Ai, meu Deus. Ô, Marta, é por isso que eu falo que eu prefiro estudar e escrever, Marta. Eu só furo os dedos. Uai, a gente costura, escreve e estuda também, tudo junto. Ai, É que tudo vida, junto. Marta! A gente costura e faz um artigo da costura. Um artigo sai no calo, no dedo. Não é assim mesmo, Oli? Isso. E aí você vai costurar a diagonal. Do meio para a pontinha. Para ir pensando. E aí a nossa última costura, a gente vai pegar... Então, olha só. A gente vai colocar paralelo aqui, alinhado, o lado de 15 centímetros, que é o mesmo tamanho aqui do telhado. Direito do bloco, né, do que a gente já montou, com o direito do tecido. Vou colocar o contrário, que pode ser também que fique melhor de ver. A gente alinha e a gente vai fazer essa costura aqui com a margem. E aí que a gente pode riscar aqui a margem e fazer essa costura. Na hora que fizer essa costura, a gente vai abrir a casinha. Tá bom? Aí, só porque aí eu finalizo essa parte de técnica, eu fiz uns outros blocos aqui para experimentar, para a gente testar. E aí, a sugestão que eu coloquei lá no material é a sugestão de medida aqui, que eu fiz aqui pequenininha. E aí eu arrependi, falei, não, vamos fazer um bloco maior. É para ele terminar com 30 por 30 centímetros, tá? E eu fiz a sugestão de um ladinho mais estreito, um lado mais grosso. Mas aí, a casinha de vocês podem terminá-la, construí-la, ou fazer o fechamento dela como vocês preferirem, tá bom? Então, eu tenho uma sugestão lá. A partir da sugestão, a gente vai primeiro costurar embaixo e depois costurar em cima e depois colocar as laterais. Mas vocês podem, durante a semana, me perguntar. Marta está lá também para ajudar a gente. Se quiser um bloco menor, e pode ser também bem aleatório, pegar um tecido, medir aqui e falar, eu quero esse tanto. Lembrando sempre que do tamanho que a gente tem, deixar 1 centímetro maior, que é o centímetro que a gente gasta para a margem de costura, tá? Mas dá para fazer já aí brincar um pouquinho com umas casinhas aí. Fica bonitinho da gente. E as bordadeiras, quem quiser aplicar aí a porta, quem quiser ter porta, quem quiser ter as janelinhas, e pensando sobre isso, bordando, tá bom? Como cesto, nós temos essas outras 1000 possibilidades, e todas que cada uma pode trazer. Então, a gente continua lá na frase do Deleuze do Guattari. Foi preciso traçar um círculo em torno do centro frágil e incerto, organizar um espaço ilimitado.
E aí, se a gente está pensando, se a gente está olhando para essa casa que não está no centro da vida, talvez as memórias que a gente tem dessa casa natal não sejam exatamente como aquelas que o Bachelard descreve. Aí a gente foi se apoiar numa pesquisadora, que é a Daniela Palma, em que ela vai fazer um estudo sobre os marcadores espaciais lá nas narrativas de Carolina Maria de Jesus, nos 3 livros dela, Quarto de Despejo, Casa de Alvenaria e Diário de Bitita. Nesse último livro, que é o Diário de Bitita, a Carolina Maria de Jesus vai tratar das memórias do seu lugar de origem, das casas de infância. Ele não é tanto um diário quanto os anteriores, é mais uma autobiografia, né? E na sua escrita, a partir dessa escrita, ela vai criando esse espaço imaginativo da casa afetiva, da casa que é essa casa que o Bachelard chama de protetora dos seus devaneios. Eu vou trazer esse trecho, é da Daniela Palma. Lembrar uma casa é imaginá-la. A casa de privilégio da memória é a casa materna, que concretamente não precisa ser a casa da mãe, sequer uma morada de infância, mas uma casa privilegiada nos emaranhados das lembranças, que constitui a principal representação de lugar de afetos. Então, os relatos de infância da Carolina Maria de Jesus não são dessa casa concha, dessa casa berço, dessa casa, desse lugar repleto de proteção, né? Então, a Daniela Palma explica que essa casa materna ou essa casa natal não é uma referência, não precisa ser necessariamente uma referência de um lugar único, né? E de um lugar estável, mas são os espaços que são preenchidos de afetos. E esses afetos podem ser negativos, como a gente tem no Diário de Bitita, diversamente, o atravessamento das violências daquele mundo agrário brasileiro que ela habita, e também os afetos positivos, como, por exemplo, as experiências que ela traz das vivências na casa da madrinha, que ela diz que é onde ela queria morar definitivamente. Então, todos esses relatos que a gente está compartilhando, né, alguns pedaços dessas teorias que a gente está se apoiando, a gente está usando isso para tentar compor esse território novo. Então, é difícil assim, falar da casa, porque é um lugar que a gente não está contente com aquilo que está dado sobre a casa, né? Então, as artes manuais, elas estão nesse território da casa, e é por estarem dentro da casa que surge esse incômodo e essa necessidade de olhar a casa com outras lentes e começar a criar outras narrativas, né? E aí, se essa casa é uma casa que não pré-existe, se a gente precisa contornar esse centro frágil, esse centro incerto, organizar esse espaço limitado, como que a gente pode fazer isso a partir das forças que venham de dentro? Como que a gente pode traçar essa linha a partir do que está dentro e não a partir do que vem de fora, né? Como que a gente pode colocar a casa no centro da vida e não no espaço que resta, depois que a gente é moído nessa máquina do sistema? Essas são só algumas provocações, até para a gente começar a pensar sobre essas possibilidades, essas novas narrativas, esses novos mundos, essas novas casas, e aí a gente vai continuar isso no próximo encontro. Acho que mais forte, quando a gente está falando da casa, sempre acaba vindo mais esse lugar dessa casa, que o Bachelard vai chamar de uma casa onírica, de uma casa que é o que a casa que a Carolina Maria de Jesus compõe através das suas escritas, que é uma casa que não necessariamente ela teve de pedra e barro, né? Mas é importante a gente olhar para os dois aspectos também, né? Para a gente não fugir, eu acho que talvez no próximo encontro talvez a gente vá um pouquinho mais para a materialidade,
para a gente também não fugir, ficar só no ideal, nas idealizações, e esquecer da materialidade. A gente não pode. A gente não pode esquecer da materialidade. No mundo imaginário. Então, a gente precisa, né? Se você quiser, depois a gente vai mandar as referências, e tem o texto da Daniela Palma, que vai estudar os textos dela. E aí, na verdade, esse é o olhar que eu estou trazendo, é o olhar que a Daniela traz através das pesquisas dos textos da Carolina Maria de Jesus, que a Daniela começa a enxergar, porque a Daniela também vai olhar um pouco sobre a concepção de casa do Bachelard. E aí ela começa a ver como a Carolina Maria de Jesus, ela, através da escrita dela, ela vai criando essa casa que o Bachelard chama de casa materna, de casa natal, de casa onírica, que não necessariamente, porque quando a gente lê os textos de Bachelard, pelo menos essa foi uma impressão que eu tive, assim, eu sou bastante leiga no Bachelard, mas a impressão que nos dá é de que ele está falando dessa casa que a gente, dessas memórias espacializadas daquela casa materna, dá muita impressão de que ele está falando realmente de uma casa física que a gente habitou na nossa infância e que é ela que abriga os nossos devaneios, os nossos sonhos. Só que aí, claro, a gente precisa ler Bachelard numa imanência de um homem branco europeu vivendo na Europa falando de casas europeias. Então, a Daniela Palma, ela tenta estender um pouco esse olhar e olhar para essas lembranças que a gente cria, independente da casa que a gente tenha, dessas lembranças espacializadas, dessa casa materna, dessa casa onírica, que para ela, a Carolina Maria de Jesus compõe através da escrita. Através da escrita do Diário de Bitita, que é quando ela conta essas memórias de infância, ela, por mais que não tenha uma descrição do espaço físico, ela espacializa essas memórias também, e ela vai compondo esse espaço da casa materna. Eu queria agradecer a todas. Nós estamos gostando muito também. Tá, um beijo. Obrigada a todas. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima.